Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Nessa noite, eu quero olhar juntamente com os irmãos que estão atentos ao programa, uma palavra de Deus que está baseada no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 19. Coloque atenção então na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Leio novamente para ficar bem familiar esse texto sagrado. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Esta palavra, que tenho ela escrita aqui, e amanhã já estamos subindo na internet o texto e também subindo o áudio, para que muitas pessoas do Brasil e do mundo sejam abençoadas através da palavra. É uma palavra nova. Eu quero falar sobre o Deus do ventre. Esse é o título da pregação nessa noite. O Deus do ventre e a glória das vergonhas. Abordaremos nesta ocasião um tema que dificilmente ouvimos a pregação nos púlpitos das igrejas. Sobre o Deus do ventre. Pelo texto lido, um mistério nessa região do ventre. Por muito tempo os demônios têm usado essa região do ventre para destruir os projetos de Deus. E eu chamo de projeto de Deus a fecundação de uma vida no útero de uma mulher que serve ao Senhor. Tem muitas crianças que Satanás não queria que elas nascessem, porque Satanás, conhecendo a família, o pai e a mãe, sabe que ali está nascendo mais um servo do Senhor, mais uma serva do Senhor, mais um futuro potencial na mão de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que esse intento de destruir os projetos de Deus aconteceu nos dias de Moisés. Mas a mãe de Moisés, com muita sabedoria, escondeu aquele menino. E por último, teve a ousadia, a coragem de colocar aquele menino dentro do cesto e soltar no rio Nilo. E depois foi encontrado pela rainha e foi dado em adoção à sua própria mãe. A Miriam, sua irmã, mãe de Moisés, ofereceu então os cuidados da sua própria mãe para cuidar de Moisés. Vocês conhecem a história. Logo no tempo de Jesus, quando aqueles magos foram até Israel para encontrar o rei que havia nascido, chegaram em Jerusalém. Herodes ficou preocupado porque ele era o rei de turno, o rei da época. De repente chega a notícia de homens falando, vindo do Oriente, buscando aquele que havia nascido. E Jesus havia nascido em Belém. E segundo a informação bíblica, Herodes deu as instruções dizendo: vocês vão, adore ele, leve os presentes para ele e depois volta, me traz toda a informação, porque eu quero ir também adorar, eu quero ir também conhecer, eu quero saber aonde ele nasceu, aonde ele está. E aqueles magos, por orientação de Deus, foram desviados por outro caminho, jamais voltaram por Jerusalém. E Herodes naquela época manda matar todos os meninos menos de 2 anos de idade, para ver se nessa matança toda fosse incluído o maior projeto de Deus, que seria a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Então Satanás continua trabalhando nos nossos dias da mesma maneira. Desde a fecundação, ele quer provocar a morte, a destruição, ele quer causar transtornos e outras coisas. Eu estava consultando na internet quantos tipos de enfermidade existe nessa região do ventre, tanto da mulher quanto do homem. 36 enfermidades.
Eu anotei algumas aqui, as mais conhecidas, como o apendicite, a cirrose, câncer de estômago, doença de refluxo, gastrite, úlcera, enfim, são 36 enfermidades diferentes, causada na região do ventre, na região da barriga, tanto do homem quanto da mulher. Por que é tão importante essa região do ventre? Aonde o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Filipos, dizendo que existe homens e mulheres naqueles dias e hoje, na atualidade, que fazem do seu ventre o seu Deus. A importância desse lugar, dessa região, no homem e na mulher, principalmente na mulher, porque é ali onde é gerada a vida, é ali onde é dado início aos projetos de Deus. E esses projetos de Deus têm causado grandes incômodos em Satanás. Por isso ele sempre tenta destruir desde o ventre a criança que vai nascer, ou colocando complicações no aparelho reprodutor feminino. E ele consegue em muitos casos destruir a vida com aborto, ou ele consegue contaminar o feto, fazendo que a mãe fume, faça uso da bebida alcoólica ainda na época da gestação. Sabe por que é tão importante essa região do ventre? É porque Satanás, ele quer controlar essa região, ele se esconde nessa região. Satanás escolhe a região do ventre para se esconder e fazer ali suas operações. Por isso Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correriam no seu ventre, ou no seu interior, conforme a versão que você esteja usando. E diz o versículo 39, que com estas palavras, Jesus estava fazendo referência ao Espírito Santo que havia de vir, ao Espírito Santo que havia de chegar, ainda não tinha vindo, ainda não tinha chegado. E todos aqueles, hoje inclusive na atualidade, que crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, no seu interior correm, fluem a própria vida, a própria pessoa, a própria personalidade do Espírito Santo. Outra coisa, porque nessa região do ventre está cheio de superstições. Existem mães ainda na atualidade que guardam o cordão umbilical dos seus filhos, outras usam para fazer simpatias, e toda simpatia entrega legalidade aos demônios no mundo espiritual para agirem. Inclusive nós temos informações na internet, nos jornais, de um pai que foi num campo de futebol, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, para enterrar no meio do campo de futebol o cordão umbilical dos seus 2 filhos, consagrando assim e desejando que os seus filhos fossem famosos nessa área de jogar futebol. Tem muitas pessoas enterrando, tem muitas pessoas fazendo superstições, crendo nessas coisas, levando seus filhos para ser benzido, levando seus filhos para receber determinadas massagens. Muitas vezes dentro das nossas igrejas, as pessoas passam na frente depois de ouvir a palavra para receber uma cura para o seu corpo, para a sua enfermidade, e recebe oração de fé e de poder. Não acontece absolutamente nada. Volta para a sua casa com o mesmo problema, nessa região do ventre, seja por úlcera, seja por gastrite, seja por hérnia, seja qualquer mal-estar, qualquer inchaço, qualquer dor, qualquer problema nessa região, e não sai, e não vai sair por causa que alguém fez algum pacto, alguém fez alguma simpatia. Satanás está controlando essa região do ventre. Então uma pessoa que tenha problemas nessa região, ela não está precisando de uma cura, ela está precisando mais que de uma cura, ela está precisando de uma libertação. Ela precisa confessar e contar qual é o pacto que foi feito, qual é a simpatia que ela usou, e declarar isso nulo diante do Senhor, e pedir misericórdia do Senhor. E tenho por certo que a partir desse momento o Espírito Santo fluirá no interior dessa pessoa como rio de água viva, e o milagre de Deus acontecerá. Agora a Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 26 versículo 2, que nem todas as enfermidades são malignas,
nem todas as enfermidades são maldições. O texto diz que nenhuma maldição vem sem causa. Vou ler novamente, Provérbios 26:2. Nenhuma maldição vem sem causa. Em outras palavras, se a maldição está na família, se a maldição está no corpo, se a maldição está realmente nessa região do ventre, foi por causa de um pacto, foi por causa de uma aliança, foi por causa de uma simpatia, foi por causa de uma superstição, foi por causa de haver comido algum alimento dedicado aos demônios, foi porque alguém tocou o teu ventre, tocou a tua barriga, te benzeu. E isso você precisa receber da parte do Senhor, a libertação. E eu quero te dizer nessa noite, que em Cristo Jesus nós temos vida, que em Cristo Jesus nós temos libertação, que em Cristo Jesus nós temos vitória, que em Cristo Jesus nós temos cura para o nosso corpo. As nossas enfermidades foram levadas por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Eu gostaria de perguntar para você, como é que eu posso descobrir que o meu ventre se transformou num Deus? Como ficar sabendo se o teu ventre é um Deus? Escute bem o que eu vou dizer. Algumas afirmações. Pela quantidade excessiva de alimento que você ingere. Esse é o pecado chamado glutonaria, que quase ninguém prega nos púlpitos. Esse pecado da gula, o desejo insaciável, além do necessário por comida ou por bebida. E a Bíblia condena esse pecado. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, que diz assim a palavra do Senhor: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Observe essas palavras: cuidado para que o vosso coração não se carregue. Não se carregue de quê? De glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Quero te dizer que esse pecado da glutonaria é um pecado muito caro. Ele é caro para o bolso, ele é caro para a carteira, e ele é caro também para a tua saúde. Uma pessoa que come muito e depois ela vai no culto, ela acaba tendo dificuldade de concentração, ela acaba tendo dificuldade de participação, ela acaba tendo sono e dormindo dentro da igreja. Ela não ouve a palavra, e se você não ouve a palavra, você não recebe a bênção de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E o propósito não é ser abençoado pela música. A música também tem essa condição de abençoar aquele que ouve. A proposta de Deus é que tu seja abençoado pela palavra dele, pela palavra que é pregada. Por isso você precisa estar com teu organismo em dia, comer o suficiente, comer a comida de maneira equilibrada, comer comida saudável, porque se você está dando lugar a esse desejo insaciável pela comida, pela bebida, e come de novo, e come mais, o seu ventre está se transformando num Deus. Outra coisa, pelas simpatias praticadas e pelas superstições aprendidas. Se vives uma vida com simpatias e superstições vinculadas ao estômago, ao ventre, ao cordão umbilical, estás propagando o culto ao Deus do ventre. Tem pessoas por aí enterrando o cordão umbilical do recém-nascido para trazer boa sorte aos filhos. Como é o caso daquele jogador que eu falei, por nome Michael. O seu pai enterrou o seu cordão umbilical ali no estádio de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Outra coisa, pelas exposições de sensualidade na região do ventre. A Bíblia diz que o mundo inteiro sem Cristo está no maligno. No seu sistema, até a moda está no maligno. Tem mulheres que gostam de exibir o seu Deus usando minis blusas, até certas mulheres grávidas mostrando a sua barriga. Tem uma dança muito conhecida no mundo chamada a dança do ventre, que me aponta alguns fatores estranhos. Primeiro, pela sua origem, Egito. Segundo, pelo seu movimento sensual. Terceiro, pela sua sinuosidade semelhante à de uma serpente. Isso me leva a pensar quando Eva e Adão estavam no jardim e que foram enganados pela serpente que estava sendo usado por Satanás. Se isso está acontecendo, o teu ventre está se tornando um Deus na tua vida e terá consequências fatais. Pessoas que planejam
planejam fazer um aborto estaria sacrificando ao Deus do ventre, e essa prática do aborto está condenada na Bíblia por Deus. Ninguém tem o poder de tirar a vida de ninguém, nem pelo aborto, nem pela eutanásia, nem por nenhum mecanismo, nem por nenhum meio. Deus foi quem deu a vida, e só Ele tem o poder e a autoridade de tirar a vida de quem Ele quer. Escute bem o que eu vou te dizer nessa noite. Eu fiz a pergunta: como ficar sabendo se o teu ventre é um Deus? Se o teu apetite ainda clama por nicotina, digo novamente, se o teu apetite ainda clama por nicotina, teu ventre virou um Deus. Esse Deus muitas vezes se coloca irritado, nervoso, e tem que alimentá-lo. Sabe o que o cigarro deveria dizer ao fumante? Essa frase: hoje tu me acende e amanhã eu te apago. Escute bem, vou dizer de novo. O cigarro deveria dizer para as pessoas que fumam: hoje tu me acende, amanhã eu te apago. E lamentavelmente tem pessoas ainda que já conheceu ao Senhor, que já estão frequentando a igreja, mas ainda o seu apetite pela nicotina e o seu apetite pelas bebidas alcoólicas ainda não foram curados, ainda não foram libertados. E eu quero te dizer, estimado irmão, estimada irmã que me ouve nesta noite, que em Cristo Jesus há libertação. Em Cristo Jesus há poder para te libertar do vício do cigarro, da nicotina e do uso das bebidas alcoólicas. A Bíblia chama isso de bebedice, de bebedeira ou de borracheira. O apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizesse a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Já viviste tanto tempo assim? Tem pessoas que conhecem a Jesus lá na metade da sua vida. Vamos colocar um exemplo. Conheceu a Jesus com 30 anos. Viveu 30 anos no pecado, 30 anos servindo ao Deus do ventre, 30 anos alimentando-se da nicotina e do álcool. Agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Agora já não servimos vinho, nem de maneira social, nem por cortesia, nem para ficar bonito numa festa. O único vinho que nós tomamos é aquele que disse Paulo aos Efésios: sede cheios do Espírito Santo. Esse é o melhor vinho que você pode tomar, chamado o vinho do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É bastante já o tempo passado, e depois aparecem então as consequências: doenças na região do ventre, doenças como hepatite alcoólica, insuficiência hepática, cirrose biliar primária e uma gama grande de pecados que é realizado a partir da embriaguez, que remove as inibições naturais, estando a pessoa à vontade para praticar coisas aberrantes, causa dependência, causa vícios, desajuste na família, desequilíbrio emocional e distúrbio de temperamento e de personalidade, e acarreta problemas no seu fígado, no seu estômago e na sua circulação. Tem um texto sagrado que todos os nossos irmãos conhecem, que está no Salmo 33, versículo 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu gostaria de colocar outra bem-aventurança que eu encontro no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 17. Se a nação tem que ser bem-aventurada porque Deus é o Senhor dela, ou o Senhor é o Deus da nação, as nossas autoridades constituídas precisam ouvir esse texto. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Inclusive Jesus falando que nos dias de Ló e nos dias de Noé era muito semelhante aos nossos dias da atualidade. Veja se não é verdade. Lucas capítulo 17, versículo 27 e versículo 28. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também diz o texto, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. E aqui ainda Jesus amplia um pouco as explicações. Diz:
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Tudo isso aqui é sinal que Jesus pronto estará voltando para buscar a sua igreja. Se você sobe numa parte elevada, você vai poder contemplar quantas construções estão sendo levantadas nesses dias. Plantavam e edificavam, e não somente isso, comiam e bebiam, compravam e vendiam, até que veio o dilúvio, até que Deus fez chover sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra. Como você conhece a história, fogo e enxofre, e destruiu aquela cidade, porque aquela cidade estava sendo dominada pelo Deus do sexo. A Bíblia chama, como diz o texto inicial, cujo Deus é o vento e cujas vergonhas é a sua glória, cuja glória assenta-se no que é vergonhoso. A Bíblia chama o genital feminino e masculino de vergonha. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 11 e 12, quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás as mãos, não pouparás teu olho. Isso era lei mosaica, isso era no tempo de Moisés. E outros versículos onde a Bíblia fala principalmente quando fica ao descoberto, quando o homem se embriaga, perde a razão, perde a consciência, acaba se despindo e acaba revelando o seu corpo, mostrando as suas partes íntimas, mostrando as suas vergonhas. Isso é condenado por Deus. E isso somente acontece quando a pessoa perde a cabeça usando a bebida alcoólica, e aí se une uma coisa com outra, o Deus do ventre com o Deus das vergonhas, o Deus do ventre com o Deus do sexo. Agora, que definição eu vou dar para essas glórias? Diz, cuja glória assenta no que é vergonhoso. A glória, neste caso, é o excesso de elogios. É o excesso de elogios, o excesso de conversa, o excesso de desejos, o excesso de prazer, o excesso de pensamentos que dominam a mente. Esse tipo de glória é tudo que gira em torno do sexo e os seus prazeres. Um verdadeiro culto ao físico, um verdadeiro culto ao corpo, à beleza, ao prazer. E eu encontrei 36 enfermidades na região do ventre, mas eu não quis fazer um levantamento para saber quantas enfermidades existem causada por causa desse Deus chamado o Deus do sexo. E não quero mencionar também a lista enorme que poderíamos mencionar de pecados cometidos nessa região do corpo. Pecados antigos e pecados novos. A lista é interminável de tantas orgias, luxúrias, lascívias. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso povo. Pecados e nomes de deuses que são impronunciáveis. Tem pecado que é realizado a tão baixo nível de degradação que não podemos estar mencionando, como diz Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Efésios capítulo 5, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Eu gostaria de chamar a atenção de alguns irmãos, inclusive de alguns pregadores, e fazer ao mesmo tempo para eles como Davi fez no Salmo número 20, versículo 4. Olha que conselho tremendo. Olha que palavra importante para a tua vida e para a minha vida. As dores se multiplicarão. Estou lendo no Salmo 20, versículo 4. As dores se multiplicarão. Aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu, diz o salmista Davi, eu não oferecerei as suas libações. O que era libações? Era derramar algum líquido em oferta a Deus, Jeová ou qualquer outra entidade daquela época. Eu não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Essa é uma coisa que eu estou tomando muito cuidado. Eu posso dizer como o salmista Davi, eu também não quero mencionar o nome deles nos meus lábios. Tem uma palavra que muitas vezes se ouve por aí, e eu já ouvi, inclusive na igreja, um pregador dizendo, Oxalá. E se você sabe a origem desta palavra, você deixaria de mencionar, porque faz referência aos orixás
e aos Exus, e nós não estamos na igreja para estar citando nome dos orixás, nome dos Exu, nome de todos os demônios que estão nesta terra. O nosso propósito ao estar na igreja é para servir ao Senhor, é para adorar ao Senhor, é para ouvir as suas palavras. E eu coloquei aqui uma classificação ligeiramente: pecados cometidos por causa do Deus do sexo, a bestialidade, sexo com animais, incesto, sexo com parentes, pedofilia, sexo com crianças, necrofilia, sexo com cadáver, homossexualismo, sexo com o mesmo sexo. E a Bíblia condena toda essa gama de pecado. A Bíblia condena toda a manifestação desse Deus na atualidade. A Bíblia diz em Romanos 1, 26, 27: por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural de mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Eu quero te dizer uma coisa: se nessa noite você aprendeu pelo menos essa parte, que você não pode fazer nenhuma simpatia, nenhuma superstição relacionado com o cordão umbilical do teu filho, se você aprender isso nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa a bênção do Senhor. Creio que nessa noite Deus permitiu que essa palavra fosse pregada. Deus permitiu que você estivesse até agora com a tua rádio ligada, escutando, para ouvir essa palavra, porque Deus quer produzir um milagre no teu ventre. Deus quer produzir nessa região do teu estômago, aonde está essa úlcera, aonde está essa enfermidade crônica, aonde está essa dor, aonde está esse inchaço. Alguma coisa estranha está acontecendo. Primeiro, você precisa confessar. Segundo, depois de confessado, orar ao Senhor e o milagre vai acontecer. E nós queremos declarar que a cidade, ela não é controlada pelo Deus do ventre, ela não será controlada pelo Deus das vergonhas, ela será controlada pelo Senhor Jesus Cristo, que tem libertação para a tua vida hoje e sempre. Amém.